Diziam que a beleza dela podia silenciar um salão. Não por causa de seus olhos. Não por seu sorriso. Mas porque seu cabelo, não, sua coroa de cabelo, era como uma escultura viva. Torcida, laqueada, perfumada e empilhada no alto de sua cabeça como uma torre de cordas douradas. Levava 6 horas para ser construída. 3 horas para dormir com ela. E 37 dias seguidos sem ser tocada. Porque por baixo daquele monumento polvilhado de elegância, algo estava à espera. O nome dela era Princesa Maria Teresa da Espanha, noiva do rei Luís XIV, e filha de uma das dinastias mais poderosas da Europa. Ela nasceu em perfume e seda envenenada, em palácios que cheiravam a água de rosas e peste. E a partir do momento em que seu casamento foi arranjado, ela foi treinada para se tornar um espetáculo, não uma pessoa. Quando ela chegou a Versalhes, a rainha-mãe sussurrou: "Faça o cabelo dela digno de um rei." E assim o fizeram. Perucas sobre perucas, cabelo trançado em armações de arame e cera de abelha, ossos de pássaros entrelaçados para manter a forma. Eles o decoraram com pérolas, com minúsculas figuras, com renda, pentes, até flores. A corte ofegava toda vez que ela entrava. Mas algo mais havia entrado também. Começou com a coceira. Mas não era educado coçar. Não era aceitável ser humano. Então ela sorriu. E suportou. As damas de companhia notaram o cheiro primeiro. Uma borda ácida e azeda que se agarrava ao ar quando ela passava. Perfume foi adicionado. Mais forte, mais espesso. Eles disseram que o calor das velas era a causa. Eles disseram que as paredes do palácio estavam úmidas. Eles disseram qualquer coisa, exceto a verdade. Porque a última garota que tentou falar a verdade foi dispensada. Ela voltou para casa com a língua cortada, não por ordem real, mas pelas mãos do silêncio. Então veio o dia do casamento. Versalhes floresceu com música e renda. Os salões estavam cheios de nobres empoeirados, brilhando com suor e inveja. E Maria Teresa ficou imóvel enquanto seu véu final era levantado. Foi quando aconteceu. Um suspiro. Um grito. O padre tropeçou para trás. Porque por baixo da borda de sua coroa, algo se moveu. Minúsculas larvas brancas, vivas, rastejando por entre as mechas de cabelo, escorregando pelo seu pescoço, caindo no mármore como sementes de horror. O salão congelou. Mas Maria Teresa não se moveu. Porque lhe haviam dito, uma rainha não se encolhe. Seu couro cabeludo estava apodrecendo. O calor. O sangue. A cera. Os insetos. Nenhum ar. Nenhuma limpeza. Nenhum descanso. E o que cresceu ali estava vivendo em silêncio por semanas. Um servo, Pierre Dubois, havia tentado avisar o médico real semanas antes. Ele foi dispensado. 2 dias depois, ele foi encontrado morto nos estábulos. Estrangulado. Oficialmente, um acidente de cavalo. Mas entre a equipe da cozinha, um sussurro começou: os vermes em sua coroa comem mais do que pele. Porque eles já tinham visto isso antes. Não em uma princesa. Mas nos mortos. Pesava mais que a luva de um falcoeiro. Mais que um cálice de vinho cheio. Mais do que sua voz jamais teve. O cabelo não era apenas arranjado, era projetado. Construído em camadas, cada camada apoiada por arames curvos de barbatana de baleia, linho endurecido encharcado em pasta, e preso no lugar com mais de 100 agulhas de osso. Era laqueado com gordura animal, depois coberto com pó de chumbo e farinha. À noite, era envolto em pano encharcado em água de rosas e vinagre. Mas ela não dormia. Ela ficava sentada. Apoiada. Congelada. Porque se ela se movesse da maneira errada, a cera racharia, ou pior, a pele por baixo se rasgaria. Ninguém tinha visto seu cabelo natural em meses. Talvez até anos. Quando as camareiras a preparavam a cada manhã, elas não removiam a estrutura. Elas simplesmente a adicionavam. Mais tranças. Mais pinos. Mais cheiro. Mais silêncio.
Era sua coroa, seu símbolo, sua jaula. Às vezes ela sangrava. Às vezes ela chorava. Mas ninguém a olhava nos olhos quando isso acontecia. Uma empregada, Elise, era nova. Ela foi encarregada de limpar a cadeira de dormir, onde a princesa meio sentava, meio ajoelhava, seu pescoço amarrado em tecido para preservar as linhas de sua beleza. Elise encontrou uma mancha de sangue na gola de renda. Ela sussurrou para a lavadeira. A lavadeira contou a um lacaio. O lacaio disse, não diga nada. Ou eles dirão que era o seu sangue. Na corte, a ideia de decadência era inaceitável. Não porque não existisse, mas porque era indelicado nomeá-la. Uma nobre desmaiou depois de dançar perto de Maria Teresa por muito tempo. O médico culpou nervos românticos. Outro cortesão se recusou a beijar sua mão. Ele foi transferido para a Normandia. O cheiro se aprofundou. Não de perfume, mas de algo doentio e doce. Como carne deixada no sol. E ainda assim, seu cabelo nunca foi removido. Porque sob aquela jaula de ouro e pó havia uma verdade que ninguém queria ver. Algo vivia lá. Não apenas piolhos. Não apenas vermes. Mas podridão. Uma morte lenta e rastejante que havia feito uma casa em uma coroa viva. E ainda assim, ela sorria. Ela se curvava. Ela caminhava como um sonho pelos jardins de Versalhes. Porque seu corpo não pertencia a ela. Pertencia ao trono. E o trono não queria a verdade. Ele não tinha intenção de olhar. François era um garoto de linho. Apenas 15 anos. Seu trabalho era carregar toalhas dobradas para a sala de vestir real e nunca falar a menos que lhe falassem. Mas naquele dia, a câmara estava vazia. Maria Teresa estava atrasada. O ar estava quente com fumaça de vela e lavanda. E na cadeira de veludo, repousando como um ídolo esquecido, a coroa de cabelo. Ela estava sozinha, enorme e antinatural. Um espiral de cachos e tranças, brilhando com minúsculas pérolas e fitas de seda. Mas de perto, não era bonita. Era aterrorizante. François se inclinou mais perto. Ele era apenas uma criança, curioso, sem supervisão. E então ele a viu. Na base da coroa, onde o cabelo encontrava a touca de linho encerada, havia uma fenda. Não limpa. Úmida. E algo dentro dela se moveu. Ele recuou. Mas então o cheiro o atingiu. Não apenas podridão. Não apenas suor. Decadência. Decadência viva. Havia pus. Carne. Uma linha amarelada espessa como cera derretida, mas ela se contorcia. Ele recuou, no momento em que Maria Teresa entrou. Os olhos dela encontraram os dele por um momento. Não raiva. Nem surpresa. Mas, alívio. Como se, por um único momento, alguém mais finalmente o tivesse visto. Mas em segundos, o momento se foi. As damas de companhia a cercaram como ondas. Elas ajustaram a seda. Polvilharam mais pó. Colocaram a coroa de volta em sua cabeça com força delicada. François tentou fugir. Mas uma mão agarrou seu ombro. Um guarda. Naquela noite, François foi transferido para as cozinhas inferiores. Nenhuma explicação. Nenhum aviso. Apenas foi embora da corte lá de cima. E mais tarde naquela semana, quando uma das criadas perguntou para onde ele tinha ido, outra sussurrou, ele viu a coisa debaixo do cabelo dela. Todos sabiam que algo estava errado. Mas ninguém sabia o quanto. Porque não era apenas uma única infecção. Não era apenas um ninho de insetos. Não era nem mesmo apenas a decadência do couro cabeludo. Era um corpo se desfazendo em câmera lenta. Uma mulher mantida unida por fitas, perfume e obediência. À noite, alguns juravam que a ouviam chorar. Não de tristeza, mas de coceira. Aquele tipo que enlouquece as pessoas. Mas todas as manhãs, ela emergia com a mesma graça vazia, polvilhada, polida, petrificada. E a coroa em sua cabeça? Latejava.
Versalhes respirava música, perfume e suor. Era o dia que toda a Europa esperava, a união de duas dinastias, duas coroas, dois corpos, unidos não por amor, mas por obrigação, selados sob o teto dourado do Salão dos Espelhos. O palácio brilhava como se tivesse engolido o sol. Os convidados cintilavam em sedas e pele empoada. E os músicos tocavam com tamanha precisão que se pensaria que eles temiam a morte por uma nota errada. Então, ela entrou. Maria Teresa. Não uma mulher, mas um ícone. Não uma noiva, mas uma escultura sobre pernas. Seu cabelo se erguia acima dela como uma escadaria em espiral para o céu, brilhando com pérolas e penas, e coberto por uma camada de óleo e chumbo em pó. Todos os olhos se viraram. Todas as respirações pararam. E então, algo caiu. A princípio, ninguém notou. Uma pequena gota. Clara. Amarelada. Ela pousou ao lado do sapato de um jovem pajem, que se abaixou para olhar, e empalideceu instantaneamente. Ele não gritou. Ele não falou. Mas ele não se moveu novamente pelo resto da noite. Porque o que ele viu não era apenas uma mancha. Estava vivo. Uma larva, enrolada e se contorcendo em seu movimento lento e cego, deslizando por uma mancha escorregadia de algo que não era para estar fora de um corpo. Mas a cerimônia continuou. Porque o que era o horror comparado ao protocolo? O príncipe herdeiro sorriu. O padre entregou suas bênçãos. E Maria Teresa ficou perfeitamente imóvel. Ela não piscou. Ela não tremeu. Mas outra gota caiu. Desta vez em seu ombro. Esta era vermelha. E alguém ofegou. Não alto, apenas o suficiente para ser ouvido pela pessoa errada. A rainha-mãe virou a cabeça. Seus lábios se pressionaram em uma linha fina e violenta. Um leque se fechou com um estalo. Por trás das cortinas, um servo foi puxado. Ele não seria visto novamente. Naquela noite, o banquete começou. Havia cisnes assados recheados com laranjas açucaradas. Havia fontes de vinho. E dançarinos em máscaras de marfim. E Maria Teresa, ainda imóvel, sentou-se à frente de tudo. Uma estátua viva. Uma noiva silenciosa. Mas da parte de trás de sua alta coifure, um gotejamento lento e constante começou. Em sua túnica. Na mesa. No pão intocado. Alguns acreditavam que era suor. Outros, sangue. Os mais corajosos supuseram que era infecção. Mas ninguém falou. Porque falar era traição. E assim a banda tocou mais alto. Os dançarinos giraram mais rápido. As velas queimaram mais quente. Enquanto a princesa sangrava silenciosamente por sua coroa, e os vermes sob seu cabelo se alimentavam em silêncio. O nome dele era Lauren, embora ninguém o usasse em voz alta. Ele era um dos silenciosos, um segundo filho de um nobre menor em desgraça, reduzido a luvas de renda e ombros curvados, servindo o palácio não com suas palavras, mas com seus olhos. E Lauren viu tudo. Ele viu as criadas serem substituídas a cada 3 semanas, não por escândalo, mas porque nenhuma delas aguentava mais tempo. Elas sussurravam sobre os piolhos, sobre os tufos de cabelo que às vezes encontravam nos travesseiros, sobre os panos úmidos manchados com algo espesso demais para ser perfume. Ele viu o novo lacaio desmaiar ao escovar o ombro da princesa e a maneira como a mão do médico tremia toda vez que ele entrava na câmara dela. Mas, acima de tudo, ele a viu. Maria Teresa. Ela nunca olhava diretamente para ninguém. Seu olhar pairava logo acima ou logo além. Como se sua visão tivesse se movido para trás de seu rosto. Como se a coisa dentro de seu couro cabeludo agora fizesse a visão. Lauren, ao contrário dos outros, não desviou os olhos. Ele observou. E o que ele viu, durante um crepúsculo tranquilo, quando a princesa adormecera na cadeira de ajoelhar, sua cabeça repousando de forma não natural para o lado, foi uma costura. Não costurada. Não de tecido. Uma costura de tecido, como uma ferida cicatrizando, correndo ao longo da base de seu crânio, onde o couro cabeludo encontrava a linha do cabelo, mas a pele estava enegrecida.
Não pintada, morta. E por baixo, ele pensou ter visto algo se mover. Ele recuou em horror. E ao fazê-lo, ele fez um som. Uma respiração, muito forte. Um suspiro, muito alto. A outra criada se virou. Viu o rosto dele. E empalideceu. Mas foi Maria Teresa quem abriu os olhos. Pela primeira vez em semanas, talvez mais, ela olhou diretamente para alguém. Para ele. E naquele olhar, não havia malícia. Nenhuma loucura. Nenhum orgulho. Apenas um sussurro de algo há muito enterrado, um apelo. E Laura entendeu. Ela ainda estava lá dentro. Em algum lugar. Enterrada sob a coroa, o pó, a podridão. Ela ainda estava lá dentro, e queria sair. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Ele escreveria uma carta, para o rei, para a rainha-mãe, para o padre, ele ainda não sabia, mas ele lhes contaria. Diria a eles que a princesa não estava apenas sofrendo. Não apenas doente. Ela estava morrendo. Lentamente. Publicamente. E ninguém ousava impedir. A carta nunca foi entregue. Ele foi encontrado na manhã seguinte no lago perto do pomar do palácio. De bruços. Nenhuma nota. Sua boca estava cheia de mechas de cabelo loiro enroladas. Foi considerado um suicídio. Claro. E Maria Teresa? Ela nunca mais olhou para ninguém nos olhos. Não era uma coroa no sentido literal, não de ouro, não incrustada com rubis, não daquelas exibidas em almofadas de veludo ou gravadas em selos reais. Não. Era feita de cabelo, principalmente. Parte dele era dela mesma. A maioria era roubado, de servos, prisioneiros, perucas importadas, até cavalos. E por baixo daquela massa emaranhada e imponente, escondida por pinos, andaimes de arame e rendas endurecidas, havia algo que ninguém ousara examinar por meses. Até o Dr. Fournier. Ele havia sido convocado de Lyon, não por seu brilhantismo, mas porque devia uma dívida à corte. Um erro com a esposa de um nobre. Um parto mal-sucedido. Uma acusação sussurrada de feitiçaria. Em troca de silêncio, ele aceitou o pedido. Para examinar a princesa. Em particular. À noite. A própria rainha-mãe aprovou. Mas ela também lhe entregou uma carta selada antes que ele entrasse na câmara. Disseram-lhe para não abri-la a menos que a verdade sangrasse. O que quer que isso significasse. Dentro do quarto escuro, iluminado por apenas 2 velas trêmulas, Maria Teresa estava reclinada em uma cadeira de veludo. Imóvel. Acordada. Respirando pela boca. Seu cabelo, se é que ainda se podia chamar assim, parecia zumbir com quietude, como uma colmeia no inverno, silenciosa por fora, mas não morta. O doutor Fournier se aproximou cautelosamente. Ele mergulhou os dedos em óleo de lavanda, como o protocolo ditava, e gentilmente, com cuidado, começou a soltar a camada externa da coifure. Ela não se moveu. Ele puxou um pouco mais firmemente. Ainda nada. Não foi até a terceira tentativa que a trança mais externa levantou ligeiramente. E com ela veio um cheiro. Tão potente. Tão fétido. Que ele engasgou em sua manga. Não era podridão. Não inteiramente. Era doce. Como fruta que havia se liquefeito em um pote selado. Ele avançou. Pino por pino, ele desenrolou a estrutura, revelando camadas de cera endurecida, pó incrustado e, finalmente, pele. Mas não o couro cabeludo rosado e macio que ele esperava. Não. O que ele encontrou era cinzento. Manchado. Brilhante. Úmido. E então, algo se moveu. Não ela. Ele. Uma ondulação por baixo do couro cabeludo. Como se algo tivesse se mexido sob uma folha de pergaminho encharcada de água. Ele congelou. Maria Teresa não se encolheu. Não gritou. Seus olhos permaneceram abertos, distantes, mas brilhando com umidade. E então a verdade sangrou. Não metaforicamente.
Literalmente. De uma pequena ruptura ao longo de sua coroa, uma linha de pus e sangue enegrecido escorreu por sua têmpora. Levou consigo mechas de cabelo, um pedaço de osso, e algo mais. Pequeno. Branco. Se contorcendo. O médico caiu para trás. Derrubou uma vela. E o quarto se encheu de sombras. Ele nunca mais voltou para Lyon. Na manhã seguinte, um relatório foi enviado à rainha-mãe. Uma única linha, a coroa se fundiu. Nenhuma outra explicação era necessária. Maria Teresa usaria sua coroa até a morte. Ninguém tentaria removê-la novamente. Versalhes sempre cheirou a suor, a cera, a decadência em pó e óleo de violeta, mas no final do verão de 1681, um novo cheiro se instalou na ala leste. Ele rastejou por debaixo das portas. Agarrou-se às cortinas de brocado. Pairava baixo nos corredores, como uma névoa feita de carne. E os servos, treinados para ignorar o inimaginável, começaram a perder o sono, não por medo, mas por náusea. Dizia-se que a rainha-mãe mandou queimar perfume na lareira, o tipo usado para quartos de peste. Que os músicos foram instruídos a tocar mais alto durante as refeições, para que o zumbido constante mascarasse o zumbido. Porque havia moscas agora. Não lá fora, onde o lixo era jogado nas fontes. Não nas cozinhas, onde a gordura de pato podre cobria as paredes. Mas lá dentro. No salão dos espelhos, na câmara da própria princesa, onde nenhuma janela era aberta, e nenhum servo ousava ficar. O enxame começou como um sussurro. Uma cintilação no canto de uma tapeçaria. Depois 2. Depois 20. Depois incontáveis. Maria Teresa ficou sentada durante tudo isso. Imóvel. Inexpressiva. Exceto quando ela se encolhia, não visivelmente, mas por baixo da pele, como se seus músculos se contorcessem sob a pele, não por seu comando, mas por algum outro ritmo. Ela não falava mais. Não comia mais em público. No entanto, os boletins oficiais da corte a declaravam radiante, serena e banhada em quietude celestial. Mas o silêncio, neste palácio, sempre escondeu o pior das coisas. Uma manhã, um lacaio descobriu a janela da sala de vestir entreaberta. Dentro, o chão estava salpicado de manchas escuras. A princípio ele pensou que era cinza. Depois uma se moveu. E outra. E quando ele se aproximou, ele as viu se reunindo em torno de suas luvas abandonadas, se alimentando do forro interno. Ele relatou. Em poucas horas, ele foi transferido para os estábulos. Longe da ala leste. Longe da princesa. As moscas nunca mais foram mencionadas. Mas elas permaneceram. Mais espessas ao anoitecer. Atraídas para seu couro cabeludo como peregrinos para um santuário. Alguns diziam que elas voavam em espirais ao redor de sua cabeça, como se orbitassem algo sagrado ou amaldiçoado. E ainda assim, a corte continuou. Bailes eram realizados. Diplomatas chegavam. Presentes eram trocados, enquanto os vermes se alimentavam silenciosamente por trás dos cachos empoados. Disse que em uma noite, um duque alemão se recusou a entrar na câmara dela. Ele sentiu um cheiro antes mesmo da porta se abrir. Ele afirmou que o cheiro o lembrava de tendas de campo de batalha, onde carne e pano haviam se fundido em gangrena. Ele foi educadamente solicitado a deixar Versalhes no dia seguinte. Mas a essa altura, todos sabiam. E ninguém ousava dizer. Mesmo enquanto seu corpo atraía, enquanto seu couro cabeludo amolecia e sua espinha se curvava como pergaminho em uma chama, os retratos de Maria Teresa contavam uma história diferente. Nos olhos oficiais encomendados pela coroa, ela era serena. Pele de porcelana. Olhos como âmbar quente. Lábios suavemente abertos, como se exalasse a palavra graça. Ela usava túnicas costuradas com pérolas e ficava sob arcos de mito e império, uma visão de feminilidade divina, intocada pela idade, intocada pela podridão. Mas essa nunca foi a mulher na ala leste. Essa mulher não falava há semanas. Ela se encolhia com a luz. Ela cheirava a vinagre e óleo de lilás,
e por trás de seus olhos vivia algo vago. Ainda assim, os pintores vinham. Eles foram instruídos a trabalhar de memória, de esboços, ou por trás de uma tela, para que o fedor não interrompesse sua inspiração. Um deles, um mestre flamengo chamado Etienne, pediu para ver o cabelo dela descoberto. Apenas uma vez. Para estudar como a luz caía sobre os cachos. Na manhã seguinte, ele deixou Versalhes. Nenhuma explicação. Apenas uma nota: ela não é o que Deus pretendia. Mas a corte precisava de sua ficção. Embaixadores recebiam retratos selados em seda. Eles elogiavam a beleza dela em cartas de retorno. Eles pediam mechas de seu cabelo, que eram fornecidas, embora ninguém nunca dissesse de onde. Na Espanha, seu primo a chamou de uma rosa da França. Na Holanda, ela era referida como o lírio imóvel. Enquanto isso, uma serva era dispensada por engasgar perto de sua câmara. Uma lavadeira era espancada por dizer que encontrou sangue nos lençóis. E um monge era enviado de volta ao seu mosteiro depois de ousar sussurrar a palavra decadência durante a confissão. Porque ninguém queria a verdade. Nem a nobreza. Nem o clero. Nem mesmo a rainha-mãe, que visitou apenas uma vez naquele mês, e chorou atrás de uma cortina fechada. Eles preferiam a ilusão, que Maria Teresa ainda era radiante, ainda composta, ainda a joia da casa de Bourbon. Eles preferiam acreditar que a beleza era intocada pelo tempo. Que a realeza não podia apodrecer. Que por baixo das altas perucas e seda e incenso, ainda havia uma garota. Uma garota que uma vez riu. Uma garota que uma vez dançou. Uma garota que não era uma jaula para vermes. Mas a verdade era mais simples. Ela estava morrendo. E eles estavam pintando-a viva. A coroa de Maria Teresa pode ter sido a mais infame, mas ela não estava sozinha sob o peso da podridão. Em toda a Europa, em palácios de Lisboa a Cracóvia, mulheres usavam monumentos em suas cabeças, construções de status, poder e sedução, mas também, sem saber, de sujeira e morte. Na corte da Imperatriz Elizabeth da Áustria, as criadas eram proibidas de tocar em seu cabelo com as mãos nuas. Ela o usava até os quadris, laqueado em óleo de rosa, e trançado tão firmemente que rasgava seu couro cabeludo. Quando ela morreu, um médico legista notou manchas em carne viva atrás de suas orelhas, úlceras na pele escondidas sob a vaidade. Na Toscana, uma duquesa supostamente desabou em um banquete. Quando os médicos removeram sua peça de cabeça, eles descobriram um ninho de piolhos grande o suficiente para se mover. Ela morreu 2 dias depois, não de veneno, mas de infecção sob a trança. E em São Petersburgo, uma nobre chamada Anastasia usava uma peruca empoada com arsênico, como era a moda. Quando sua visão embaçou e suas gengivas ficaram pretas, ninguém ousou dizer que era sua beleza que a estava matando. Ela morreu louvando a Deus por seu cabelo branco. Essas histórias foram enterradas em sussurros. Nenhuma balada foi escrita. Nenhuma tapeçaria tecida. Por quê? Porque a verdade cheirava mal. E ninguém queria acreditar que por trás da renda e da etiqueta, a podridão era soberana. Era mais seguro culpar os servos. Afirmar que as camareiras haviam falhado na higiene. Punir os perfumistas, ou os alfaiates, ou os médicos que ousaram levantar um aviso. Como Jane Dulac, uma ama de leite que tentou limpar as feridas de uma duquesa, apenas para ser acusada de agressão e enforcada. Ou o garoto chamado Claude, que desmaiou ao remover um gorro real e viu larvas. Eles disseram que ele havia sido dominado pela emoção. Então o dispensaram para as colônias. A pior ironia? Essas mulheres estavam morrendo enquanto lhes diziam que eram divinas. Diziam que eram imortais. Diziam que eram símbolos, não corpos. E no final, o silêncio era mais mortal do que qualquer parasita. Os vermes não estavam apenas sob suas coroas. Estavam na própria corte. Ela morreu, como muitos da realeza, com cerimônia e ficção. Os sinos de Versalhes tocaram apenas uma vez, não para o povo, mas para a imagem que lhes pediram para lembrar. No relato oficial, a princesa Maria Teresa faleceu em paz, sua alma ascendendo em graça, seu corpo preservado em dignidade.
Mas aqueles que limparam a câmara, aqueles que não tinham permissão para falar, aqueles nunca mencionados em cartas, eles sabiam de uma história diferente. Sua peruca não saía. Ela havia se fundido com a pele. Fundida por suor, crostas e negligência. O forro de seda havia ficado preto, e quando ele foi finalmente retirado, partes de seu couro cabeludo vieram junto. O que estava por baixo não era uma mulher, mas algo esvaziado. Os vermes eram reais. Eles se contorciam não apenas nas dobras do pano apodrecido, mas por baixo da própria pele, onde o suor se acumulou, onde o perfume já não podia mais mascarar o que o corpo realmente era. O médico não escreveu nada. Os servos não disseram nada. Seu corpo foi embalsamado em silêncio, não para preservá-la, mas para proteger a memória em que os outros precisavam acreditar. Ela foi enterrada em Saint-Denis ao lado de outras rainhas. Por baixo de mármore, por baixo de santos, por baixo de séculos de mentiras curadas. E, no entanto, a história viveu. Ela passou em sussurros através de lavadeiras e garotos de estábulo. Através de cartas rabiscadas que nunca foram assinadas. Através de uma freira que uma vez cuidou dos doentes e escreveu: servir o belo é sofrer em segredo. Hoje, nos maravilhamos com seus retratos. Com a perfeição em pó. Com um mito. Mas por trás da renda, por trás das sedas, por baixo do cabelo, havia carne. Havia calor. Havia podridão. E nenhuma coroa pode parar o que apodrece em silêncio. Se esta história te perturbou, você não está sozinho. Convidamos você a deixar um comentário. O que mais te chocou no destino da princesa Maria Teresa? Que parte de sua história pareceu real demais? E se você quiser mais horrores esquecidos dos salões reais da história, certifique-se de se inscrever no Pesadelos Medievais e explorar as outras histórias verdadeiras que já estão esperando nas sombras. Agora em sua tela, histórias de reis, cadáveres e coroas. Escolha sabiamente.